que é imunidade, o que é isenção? Muitas pessoas acabam confundindo por serem conceitos parecidos, mas eles têm uma essência bastante diferente, que é o posicionamento. Eu digo assim, o posicionamento. Por quê? A imunidade, ela é uma regra, uma norma, digamos assim, uma norma negativa que está prevista na Constituição Federal. E o que ela prevê? Ela prevê fatos, situações fáticas, onde não pode ocorrer a tributação. Então, estando essa situação fática ali dentro da Constituição, a gente fala que é imunidade. E aí, a maioria das imunidades, elas acabam sendo repetidas nas leis infraconstitucionais, nas leis da União, nas leis dos estados e dos municípios. Às vezes o texto até é idêntico, eles colocam nas suas legislações próprias relativas àquele tributo específico. E aí a gente fala da isenção. A isenção é justamente essa norma negativa, mas prevista nas leis infraconstitucionais, nas leis da União, dos estados e dos municípios. Então, quando a gente tem uma previsão na Constituição, a gente fala de imunidade. Quando a gente tem essa previsão abaixo, né, em leis infraconstitucionais, a gente fala que é isenção. Na prática, é a mesma coisa. São situações fáticas onde não pode ocorrer a tributação. E aí, especificamente em relação ao ITBI, e o que é ITBI, né? ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Muitas pessoas confundem e acham que, por exemplo, numa transmissão de um veículo, ou, por exemplo, de cotas sociais, quando você faz a venda de cotas ou a transmissão dessas cotas de alguma forma, que pode haver o ITBI. O ITBI, ele acontece apenas nas questões de imóveis. Eu até trouxe aqui o conceito que está no artigo 156, porque o 156, ele fala sobre os tributos dos municípios, e aí o inciso 2 que fala especificamente do ITBI. Então, ele fala, o ITBI é a transmissão inter vivos, ou seja, só numa relação onde as pessoas ainda estão vivas. Se for decorrente de causa-morte, de falecimento, aí a gente está falando de outro tributo, que é o ITCMD. Então, uma transmissão inter vivos a qualquer título, porém, por ato oneroso. Porque também, se for uma questão de uma transmissão gratuita, aí a gente está falando de doação, que também não é ITBI. Então, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos de garantia. E também sobre os direitos e a cessão de direitos de aquisição dos imóveis. Então, nessas situações é que ocorre o ITBI, a cobrança do ITBI, é um imposto para cobrança dessas situações. E aí a imunidade, essa imunidade, ela está prevista no inciso 2º do parágrafo 2º desse artigo 156 da Constituição. E ela traz alguns casos específicos, situações fáticas, onde não é possível fazer a cobrança desse ITBI. Então, ele traz o seguinte, olha, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Então, essa parte significa justamente quando você faz a subscrição do capital social de uma empresa e você vai pagar esse capital, que a gente fala, você vai integralizar esse capital com bens imóveis. Então, você transfere a propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica. Nessa situação de pagamento do capital social, nessa transmissão, não pode ter a cobrança do ITBI. Existem outras situações também, que são, por exemplo, quando você faz transmissão de bens decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, mas essa questão ela não se aplica se a pessoa jurídica tiver atividade preponderante de compra e venda de imóveis ou de locação, enfim, atividade imobiliária. Isso está mais detalhado no Código Tributário, né, Márcia? Mas legal, é isso, imunidade e isenção, essa é a diferença, e a questão do ITBI no teor da Constituição Federal,
quando é utilizado para pagamento de capital social, para integralização numa pessoa jurídica, para pagamento de capital social, ele não pode ser cobrado ITBI.